Questão de número 173 é uma questão de estatística básica. Uma dica que eu deixo para vocês é que questões de estatística básica foram feitas para você fazer, né? O Enem, ele é composto de questões, como vocês sabem, de nível fácil, nível médio e nível difícil. Presume-se que o aluno que está preparado, que estudou, ele tenha condições de resolver as questões de nível fácil e a maioria das questões de nível médio, né? E então, eu costumo dizer para os meus alunos que o Enem é uma brincadeira de você decidir qual questão você deve fazer e qual questão você deve pular. Geralmente, a maioria das questões estatísticas que eu já vi no Enem até agora são questões fáceis e você precisa fazê-las, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver essa daqui para lhe ajudar. Questão de número 173. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde, UBS, é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente. Então, mediana, né? A gente precisa ter essa informação na cabeça. Mediana de uma distribuição de frequência é exatamente o valor do meio, tá? O elemento que ocupa o meio da nossa distribuição de frequência, certo? Sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição de frequência do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. Então, toda a informação que a gente precisa está aqui, né? E aí ele pergunta, o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é. Então, qual é a mediana, tá, da quantidade de crianças por família? Então, você observa aqui, ó, como é a leitura que deve ser feita desse quadro. Você tem aqui o número de crianças, olha, 0 crianças, 100. Esse 100 aqui é a frequência, né? Isso está referente à quantidade. Isso quer dizer que tem 100 famílias que tem 0 crianças. Da mesma forma que, ó, uma criança, 400 famílias, duas crianças, 200 famílias, e assim sucessivamente. Primeira coisa que você tem que fazer é verificar a quantidade de elementos da sua distribuição de frequência. Isso é dado pela soma dessa frequência. Então, aqui ó, são valores fáceis que dá até para a gente somar de cabeça, tá? Então, esse somatório aqui somou essa galera toda aqui, ó. Somou tudo. Isso vai dar 0,00, 0,005 e 5, 10, vai 1, 2, vai 1 aqui, 2, 6, 8 e 2, 10. Certo? Então a soma deu 1.000, tá? Então 1.000 famílias. Então tem 1.000 famílias aí nesse. Como deu um número par, aí você precisa saber o que é a mediana, né? Como eu falei agora no comentário da leitura do comando de questão, a mediana é o valor do meio da sua distribuição de frequência. Mas quando você tem uma quantidade par, né, você não tem um único elemento no meio, você fica então com 2 elementos no meio, tá? E esses 2 elementos, se você dividir isso aqui por 2, tá? Fizer a divisão por 2, você vai encontrar o meio da frequência, que seria 500. Então você tem o elemento quingentésimo e o quingentésimo primeiro como sendo os 2 elementos que estão no centro da sua distribuição de frequência. Então, o que a gente vai fazer? Você vai somar a quantidade de famílias até atingir o elemento da posição 500 e o elemento da posição 501. Quando atingir esses 2 caras, você vai tirar a média aritmética do número de crianças dessas 2 famílias, a família 500 e a família 501, tá bom? Então vamos somando aqui, ó, até atingir 500. Então você tem na primeira fileira, você tem 100. Na segunda você tem 400. Somou 100 mais 400 de cabeça, vai dar 500. Então nessa segunda fileira aqui já está a família de número 500. E essa família de número 500, ela tem um filho. Então o 500 tem um filho, a família de número 500 tem um filho, e automaticamente a família 501 vai estar nessa outra fila, na terceira fila, certo? E ele vai ter 2 filhos, então você vai somar e dividir por 2, ou seja, é uma média aritmética
simples. Então, a mediana é igual à média aritmética simples quando você tem um conjunto de valores, um conjunto de frequência, uma distribuição de frequência de número par, tá? Quantidade par. Então, isso aqui vai dar 3/2, que é a mesma coisa aqui, 1,5. Então, 1,5 seria a mediana. Isso corresponde à letra B.